Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O ponto de vista de hoje recebe o engenheiro Wilson Cardoso. Ele tem larga experiência nas áreas de concessão, meio ambiente, urbanismo, além de telecomunicações e transporte. Ele vai nos falar sobre alguns assuntos, mas vai falar principalmente sobre um em especial, que começa a galvanizar a atenção dos natalenses. Refiro-me à revisão do atual Plano Diretor de Natal, que vai acontecer este ano e que já começa a despertar o interesse de toda a comunidade. Pela sua vivência nessa área, o Wilson já está acompanhando de perto os primeiros movimentos sobre o tema, tão relevante para todos nós, cidadãos natalenses. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores. Meu amigo José Narcélio, Lucala, amigo Macau, Mário Rocha, Arimateia, Edinha, João Lima e também Marcos César. Vamos começar a nossa entrevista. Eu quero inicialmente agradecer, Wilson, porque você aceitou o convite de vir mostrar para a gente um pouco sobre esse tema, Plano Diretor, você com a sua experiência vastíssima nessa área. É uma entrevista que eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, vai gostar imensamente de assistir. Mais uma vez, renovo os agradecimentos, porque você aceitou conversar com a gente hoje aqui. Meu amigo Nelson, muito bom dia a você, aos telespectadores, esse programa que é líder de audiência. E é um prazer, né? Nós que somos muito amigos, isso aqui vai funcionar como, digamos assim, mais uma conversa de um assunto muito sério, que é o plano diretor, e outros assuntos que eu sei que você vai perguntar. Eu que agradeço o convite. Wilson, quando aconteceu o primeiro plano diretor de Natal? Houveram vários planos que não eram chamados de plano diretor. Eu acho que todo mundo conhece, principalmente o pessoal do bairro de Tirol e Petrópolis, o Plano Palumbo. No início do século passado, 1901 a 1904, foi o Plano Polidrelli, que foi em homenagem a um engenheiro, na época, não era engenheiro agrônomo, cartográfico aqui de Natal, e vários outros estudos sobre o urbanismo Natal foram acontecendo. Até que em 1974, o primeiro plano diretor foi votado pela Câmara Municipal. Então, houve de 74, houve de 1984, outro plano diretor em 1994, aí só aconteceu o último em 2007. E esse de 1974 e 84, inclusive, foi comandado pelo arquiteto Moacir Gomes, conhecido da maioria da população. Em quanto tempo é necessário ele ser revisado? E por que existe essa revisão? A revisão, no plano diretor atual de 2007, dos quais eu fui um dos correlatores, fui eu e mais dois colegas conselheiros, o arquiteto Nélio Arcanjo e o engenheiro Manuel, e nós definimos nesse plano diretor, no Complan, e com toda, claro, com audiência pública e conferência, que o nosso plano diretor seria reavaliado em 4 anos. Mas a lei do Estatuto das Cidades de 2011 de 2001, define que todos os planos diretores devem ser revisados no máximo em 10 anos. Então, o nosso está atrasado. O nosso deveria, em 2017, já ter sido revisto.
se iniciou, digamos assim, uma audiência pública, houve a recomendação que só fizesse a revisão depois que as EPAs fossem todas regulamentadas. O ano passado se viu para que vários e vários estudos internos da CEMURB fossem realizados e ele foi, então, retomado agora em 2019. Ele está atrasado, né? Não só em relação aos 4 anos que o próprio plano diz que teria que ser revisado, como aqui o Estatuto da Cidade diz que em 10 anos todos os planos diretores deverão ser revisados. Mesmo considerando que está se fazendo esse trabalho de revisão este ano, mesmo assim o processo está parado, muito devagar. Qual é a causa disso? O processo até acelerou do final do ano passado para cá, mas o que ocorre é que quem vai, digamos assim, coordenar esse plano diretor vai ser a equipe técnica da CEMURB, uma comissão técnica de notáveis da CEMURB, e o núcleo gestor do plano, que digamos assim, representa o Concidades, que é o mais alto conselho que existe no município de Natal, entre os conselhos de Complan, Coabins, Consab, todos esses conselhos eles são subordinados ao Concidades. Então, o próprio Concidades vai estar dentro do plano formando o comitê gestor. E esse comitê gestor, ele não foi a tempo, ele não foi publicado em diário oficial. Então, houve algumas reclamações na última audiência, que tinha que ter sido publicado para poder haver prosseguimento, e a Prefeitura fez por bem, eu acho de uma forma correta, suspendeu o plano por um período pequeno de tempo, enquanto termina a nomeação dos membros do comitê gestor, que são 12 mais 12, 24, 22 ou 24 membros, faltava um ser nomeado, e também o regimento interno desse comitê gestor ser publicado. E já foi praticamente tudo resolvido e o plano vai voltar a caminhar celeremente. Você falou há pouco que no último plano diretor estava encartado nele a necessidade de revisão 4 anos depois, mas que não aconteceu por conta da falta de regulamentação de algumas EPAs. São quantas EPAs e por que ainda 5, salvo engano, não estão regulamentadas? São 10 EPAs, Zonas de Proteção Ambiental, isso está definido no Plano Diretor de 2007, e as 5 primeiras foram regulamentadas. As 5 últimas, digamos assim, está demorando demais, sabe? Qual a causa? Qual o motivo dessa demora? Eu tenho duas vertentes. Eu poderia, inclusive, exemplificar as EPA 7, que é as EPA da Praia do Forte, do Círculo Militar, que é uma EPA muito importante, que começou esse processo em 2005, quando um grupo espanhol resolveu solicitar a instalação, a implantação de uma marina internacional em Natal, naquela região. As coisas começaram a desenvolver. 2007 houve 2005, 2007. Em 2008 o plano foi já aprovado pelo Complan e tudo, foi para a Câmara dos Vereadores. Foi ano de eleição e os vereadores não deram muita atenção a engavetaram e desengavetar esse plano a tempo. Houve a eleição municipal, onde ganhou a candidata do Partido Verde, e o pessoal, os assessores técnicos da prefeitura, resolveram que tinham que retirar o plano para poder eles dar uma opinião agora que eles eram governo e tal e coisa. Simultaneamente, para fazer um estudo sobre uma apresentação da nova proposta. Simultaneamente, a promotora de meio ambiente contratou a FUNPEC da universidade para realizar estudos também com relação a críticas, né, e sugestões em relação ao que estava proposto na Câmara Municipal. Esses 2 estudos chegaram ao término somente em 2010.
você está vendo o leque do tempo, né? Chegaram em 2010, houve inúmeras e inúmeras reuniões, e até que em 2012 foi feita uma proposta chamada proposta consensual, depois de inúmeras reuniões, 2012. Em 2014 foi contratado pela própria prefeitura uma empresa a COP, não foi empresa, a COP da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para fazer um estudo para tentar compatibilizar o que tinha sido, entre aspas, consensuado com a instalação de um equipamento náutico em Natal. Foi feito, esse estudo demorou um tempo, terminou em 2014, e o tempo passando, né? Eu estou falando de 2008, 2007, 2008. Em 2014, esse estudo foi concluído e começou a ser enviado para discussão a quarta versão da regulamentação da ZPA. Excesso de burocracia. Isso, começou a se mandar para todos os conselhos. Para o CONSAB, que é o Conselho de Saneamento Básico, para o COEABINS, que é o Conselho de Habitação, para o CONPLAN, que digamos assim, foi o primeiro, de todos os conselhos, que reúne mais o pessoal técnico diversificado. Foi mandado para a CMTTU, também, o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, e, se eu não me engano, tem até mais um conselho que foi, 5 conselhos. Você manda para 5 conselhos, a CEMURB, isso serve para todos os outros planos, todas as outras EPAs. Ela recebe a contribuição de cada um desses, faz uma tabela deste tamanho, vê o que é que tem de, digamos assim, o que foi mexido, né, nessa regulamentação, e compara com cada um o que o conselho, cada conselho acha daquele ponto. E depois dá uma coluna final dizendo, nós achamos isso. Aí manda para o Concidades. E o Concidades também é muito lento até resolver essas coisas. Moral dessa história, nós estamos em 2019. 2019, e o plano inicial que era para ter sido aprovado e já regulamentado, e a Marina já estava funcionando há muito tempo, de 2008, 11 anos depois, nós não temos nem a ZPA definida. Ou seja, só temos 5 regulamentadas e com essas demoras todas, a partir dessa ZPA tão especial, tem 5 outras que ainda não foram regulamentadas. É uma coisa absurda. Essas todas passaram no CONPLAN. O CONPLAN é quem fazia tudo antes da criação de todos esses conselhos. Então, todas passaram no CONPLAN, mas passaram assim há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, e não sai desse emaranhado dos outros conselhos, junto com cidades e tal. É muita burocracia. Agora, vamos dar a César o que é de César. O prefeito, ele ficou ciente disso e baixou um decreto há 2 meses atrás, digamos assim, melhorando esse fluxo entre os conselhos, para chegar até a Procuradoria e ser encaminhado para... Então, eu acredito que até o final do ano, todas essas, digamos assim, essas EPAs já estejam, junto com o plano diretor, serem regulamentadas. Perfeito. Não saia daí. A gente volta em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho.
Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço Kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica de procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e ainda oferece serviços em outras especialidades. Na unidade da Miguel Castro, na Promater e também no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o engenheiro Wilson Cardoso. Wilson, quem pode participar dessa atual revisão e de que forma? É a população toda. É só ela comparecer às oficinas nas regiões administrativas. Houve a primeira na Zona Norte, com 79 pessoas, mas vai ter em todas as outras regiões. Em todas as regiões? Todas as regiões. Todas as pessoas poderão participar. E 2 oficinas, uma na sexta à tarde e outra no sábado pela manhã. Você é conselheiro do Concidade. Coincidentemente, é meu colega que eu também sou conselheiro de lá. E você faz parte do comitê gestor da revisão do atual plano. Como é que esse conselho influenciará essa revisão? O conselho, ele primeiro, como tem representante de todos esses outros conselhos que eu já falei, ele vai ser deliberativo, não vai precisar o plano ir mais para cada conselho. O comitê gestor é quem vai levar o plano para a plenária do Concidades. E vai funcionar com essa importância toda de rapidez e também de acompanhar para a passo todo o desenrolar do processo da revisão do plano diretor. Até porque de lentidão a gente já viu no primeiro bloco, já basta da aquilo regulamentação ali. das CPA. Isso. Realmente um absurdo. Quando é que vão começar as discussões no âmbito da Câmara Municipal? Está previsto o processo ir para a Câmara em novembro. Mas esse cronograma talvez seja atrasado um pouco por conta dessa paralisação que houve pela não regulamentação do comitê gestor. Essa revisão, portanto, certamente não vai ser concluída até dezembro de 2019? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Mesmo entrando só em novembro na Câmara? Sim. Você desconcluindo, vai... A vantagem é que os vereadores, eles estão muito interessados nessas audiências públicas, nessas oficinas, estão acompanhando eles mesmos, pessoalmente, ou com assessores, e na hora que a coisa começa a funilar e ter o consenso até a conferência final, é difícil, apesar deles terem toda a prerrogativa, mas é difícil você dar mexidas no plano diretor. Eu sei que o tempo é pequeno, mas, por exemplo, aquela questão que houve na Operação Impacto, na votação desse plano diretor atual, foi porque a própria prefeitura recebeu, na época,
o projeto aprovado no Complan e acompanhado pelos procuradores e técnicos da CEMURB e mudou o projeto aprovado em alguns pontos. Eu acho que a Câmara, se eles mudaram uma coisa que veio durante todo esse tempo, nós também temos condição de mudar. Aí mudaram e deu esse problema todo. Acredito que dessa vez vai ser quase que batido o martelo. Wilson, atualmente não se pode construir prédios na Praia do Meio. Com a revisão, isso poderá sofrer mudança? Pode. A Praia do Meio tem radiais que partem a 1,60 m ali da Café Filho, lá em cima, que chama da balaustrada, né, onde tem aqueles edifícios, e ele tem as radiais para a praia. Há um clamor que isso seja resolvido, porque a orla de Natal ela está empobrecida na Praia do Meio, diferentemente de João Pessoa, Fortaleza, Recife e todas as cidades que têm orla por conta dessa legislação. Aí vai ter muita discussão, mas que pode mudar. Pode mudar. Pode. E qual será o olhar da revisão no que diz respeito à Zona Norte de Natal? A Zona Norte ela foi um pouco penalizada com adensamento básico, quer dizer, o nível das construções ser menor do que o que poderia ser, em virtude da falta de infraestrutura, principalmente de saneamento básico. Mas a CAERN, o governo do estado, está propagando que vai sanear Natal todo, então acredito que vai mudar esse coeficiente da Zona Norte. Que também é um clamor dos moradores também. da Zona Norte, Isso. principalmente, que querem que aquela região se desenvolva, como as outras regiões estão se desenvolvendo na cidade. Porque se você não adensar a cidade, Nelson, o que vai acontecer é que as pessoas vão morar em Parnamirim, em São Gonçalo, em Extremóis, porque não tem muito onde morar em Natal, porque não está permitindo você adensar a cidade. Basicamente é por conta disso. A gente falou do gargalo da Praia do Meio, falamos também da Zona Norte. E, além desses, quais seriam, Wilson, alguns tópicos mais relevantes para a discussão? Relevantes para a discussão. Pronto. Vai se falar sobre a AEIs. As AEIs são áreas especiais de interesse social, que foram catalogadas no plano diretor, se eu não me engano, foram mais de 30, e só 2 foram regulamentadas. E mesmo essa regulamentação das AIs não está, às vezes, atendendo a população 11 anos depois. Isso vai ser muito discutido. Como também algumas áreas de controle de gabarito, que não é ZPA, não é nada, mas definiu-se que ali só podia construir com a limitação X. Isso também vai ser objeto de discussão. Você é engenheiro e tem um assunto que está chamando a atenção da população de Natal nos últimos dias, que é o problema da ponte. Suicídios na ponte Nilton Navarro. O problema de que ela, além desse problema do suicídio, que eu quero até que você analise rapidinho a proposta do CREA e a proposta do CAU sobre ela, mas ainda também há aquele problema da altura da ponte, e o pessoal também reclama porque até hoje aqueles como é o nome? As defensas não foram ainda instaladas. Como é que você, como engenheiro, vê esse problema? Bom, isso aí eu tenho uma atenção especial, porque você sabe que essa ponte ali na Ridinha, a ponte do Forte Ridinha, foi conosco na Secretaria da SDTU que nasceu. Então, nasceu lá no governo de Alto Tinoco, e tudo relativo à ponte eu tenho um carinho e também uma experiência para falar alguma coisa. Primeiro, com relação à proteção, ela não teria existido se tivesse sido feita a ponte com as características da ponte da concessão, que ela não tinha passeio público, nem de ciclista. Ela tinha, ao invés de 2, 3 pistas de rolamento em cada sentido, porque no mundo inteiro isso é um convite a suicídio, pontes altas. Então você tem que tirar o pedestre de cima das pontes. Mas foi feito depois pelo governo do estado, essa ponte de todos, não sei o que, colocaram, e isso é a causa que está por conta da ponte alta. Isso é mundial. E o estudo que o CAU fez junto com o CREA foi um estudo que eu achei muito, muito bom, porque seria colocar tudo em vidro, sem acesso às pessoas a pularem,
E sendo em vidro, você não trabalharia contra aquela belíssima paisagem. Eu vi, acompanhei, é 2 milhões e alguma coisa, o projeto todo, mas todo mundo está disposto a ajudar e eu acho que vai sair aquele projeto do CAU e do CREA. Com relação às defensas, tem possibilidade de ser resolvido no médio prazo? As defensas, eu estou dizendo aqui até em primeira mão, porque vou falar com o novo presidente da CODERN. O projeto que tem das defensas é um projeto de 74 milhões de reais. E esse projeto coloca a defesa em todo canto. Quando a primeira ponte foi iniciada, não precisaria de ter defensas, porque o canal de navegação no meio, qualquer navio iria encalhar antes de chegar no pilhar, nos pilares, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, eu acho que tem que ser revisto o projeto das defensas. É claro que tem que ser feito batimetria, tudo mais, mas isso é um assunto que eu estou adiantando, que eu vou pedir uma audiência com o presidente da CODERN sobre exatamente a implantação dessas defensas. Wilson, o programa é muito rapidinho. O diretor está dizendo que daqui a pouco a gente tem que terminar e falar com você, conversar com você e não falar sobre futebol. É como você ir a Roma e não olhar para o Papa, nem que seja naquela missa dominical. Você tem desde quando nasceu sua paixão pelo futebol? Você é um apaixonado pelo futebol. Nasceu pelo ABC. Meu tio me levava para o Juvenal Lamartine com meu pai e eu ficava no outro dia esperando o jornal, que eu não sabia ler, eu tinha 4 anos, e tudo que eu sabia era o que era o A, o B e o C. E por conta disso, minha mãe começou a dizer, olha, o D é assim, o E, e eu aprendi a ler antes de ir para a escola. E eu agradeço ao ABC essa curiosidade infantil, que é essa minha alfabetização. Né? Então, fui conselheiro do ABC já há muitos anos, e durante 6 anos eu fui diretor do ABC, 6 com mais um o ano passado, 7 anos eu fui diretor do ABC. Então, a paixão é essa, do futebol pelo meu clube, que não tem como negar. Já pretende terminar. O que é que você está achando do futebol potiguar? Como é que ele está... Como é que você está vendo? O futebol potiguar, um time na Série D, o outro na Série C, não está bom. Eu acho que o ideal é os dois estarem na Série B e, de vez em quando, um tentar beliscar uma Série A. Mas vamos ver se, de tantas críticas de torcedor e tudo, se as coisas começam a acontecer, melhorando a posição dos clubes. A gente está torcendo para que isso aconteça, porque é o esporte, né? Futebol é o esporte de massas, junta pessoas, cria paixões, amizades e tudo mais. É bom realmente que o futebol norte rio-grandense volte a ter aquela pujança e os dois times, pelo menos, possam estar na Série B. Eu concordo plenamente com você. Wilson, o diretor já mostrou que o tempo se exauriu. Infelizmente, esse assunto do plano diretor é um assunto que mereceria muitos programas. Infelizmente, o tempo é pequeno, de modo que, lamentavelmente, vamos ter que encerrar. Mas eu quero renovar a você os agradecimentos de você ter saído da sua zona de conforto e ter vindo conversar com a gente. Foi um prazer, Nelson. É um prazer grande. Eu acho que, inclusive, esse assunto é um assunto que é muito importante para a população acompanhar e saber como ficará a cidade de Natal no futuro após esse plano diretor. E eu estou sempre às ordens, gostei muito do convite, viu? Estou sempre às ordens, sempre que você precisar, estarei à sua disposição. Beleza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo programa Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center,
confiança no resultado.